Galera, questão 24. Em uma aula do curso de Design Gráfico, Francelli recebeu a tarefa de construir o rosto de uma personagem digital, utilizando apenas figuras geométricas bidimensionais e básicas. Então, Francelli desenhou um círculo maior de raio R e duas circunferências A e B tangentes internamente à circunferência maior e tangentes entre si. Então, vamos por partes. Basicamente, ela desenha esse raio maior, que tem raio R maiúsculo, ou Rzão, e desenha, então, duas circunferências menores, que são tangentes internamente ao círculo maior, ou seja, eles têm um ponto apenas de encontro, aqui, ambas, e elas também têm um ponto de tangência entre si, nas duas, que nesse caso vai ser aqui na junção dos olhos, digamos assim. Continuando. Desenhou também duas linhas diametrais, perpendiculares entre si e tangentes a A e B. Veja bem, duas linhas diametrais, perpendiculares entre si. O que são linhas diametrais? Linhas que passam pelo diâmetro. Então eu percebo que o diâmetro do círculo maior vai ser formado por essas duas linhas aqui. Quer dizer, essas duas linhas passam pelo diâmetro do círculo maior. Vou até passar o lápis porque eu já apaguei algumas vezes, regravando o vídeo, e aí ficou bem clarinho. Então essas são as duas linhas diametrais e perpendiculares entre si, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre si. Inseriu nessas circunferências dois círculos para representar a íris dos olhos e fez um retângulo C com dois lados alinhados a essas íris, conforme a figura. Então ele fez as íris. Eu esqueci de falar, essas duas linhas elas são também tangentes a circunferências menores. E aí ele traçou as linhas das íris e, alinhado com essas linhas, ele fez o retângulo C, que seria a boca desse rosto. Então vamos daqui. Primeira coisa que a gente olha essa figura e já percebe. Se eu traço o raio desses círculos menores, vamos fazer o seguinte, isso. O raio desses círculos menores, em tamanho, coincide com, nesse caso, o diâmetro do círculo menor, né? Porque eu tenho esse raio mais esse raio, duas vezes o raio dá o diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Coincide com o comprimento do maior lado do retângulo C. Ou seja, eu posso falar aqui de praxe que o raio desse círculo menor é metade do comprimento do retângulo C, mas isso não nos ajuda muito porque em todas as alternativas isso acontece. Mas vamos continuar. Para responder isso, seria necessário um pouco mais de criatividade, de visualização. Pelo menos esse foi o método que eu consegui resolver. Eu vou aqui embaixo replicar esses dois círculos que estão em cima, que são tangentes entre si e tangentes também à circunferência maior. Vou formar os seus centros, vou colocar os seus centros aqui e vou ligar esses quatro centros. Veja, quando eu faço isso, eu formo um retângulo. Um quadrado. Por que motivo? Primeiro, tem quatro lados, obviamente. Mas eu posso afirmar que esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, justamente porque cada lado é equivalente a duas vezes o raio dessas circunferências menores. Certo? Então, apesar do desenho não estar perfeito, mas esses dois círculos que eu desenho aqui, eles têm de ser iguais a esses dois superiores. Aí veja bem, se eu traço a diagonal desse quadrado e amplio essa diagonal até tocar na circunferência maior, eu percebo que fazendo isso eu formo o diâmetro do círculo maior. O diâmetro do círculo maior ele nos fala implicitamente. Se ele diz que o raio desse círculo maior é R, eu posso dizer que o diâmetro é 2R. Ou seja, se eu pego esse diâmetro e digo que ele é igual ao comprimento dessa diagonal desse quadrado, mas esses dois raiozinhos menores aqui nas pontas, eu consigo formar aí uma equação que vai me permitir construir essa proporção entre o raio menor e o raio maior. Vamos lá. Qual é a diagonal de um quadrado? A diagonal de um quadrado a gente calcula da seguinte forma. L raiz de 2. Quem é L? L é o lado do quadrado. Nesse caso, eu vou chamar o raio desse círculo menor de Rzinho. E eu posso dizer que o lado do quadrado é duas vezes o Rzinho. Por quê? Porque eu tenho Rzinho aqui e aqui. Então, duas vezes Rzinho vezes a raiz de 2 é igual a essa diagonal. Isso aqui, se você não entende por que isso acontece, isso é por trigonometria, tá?
Então aqui a gente forma um triângulo retângulo isósceles, ângulos 45 graus, enfim, acho que não é a demonstração necessária agora. E se eu somo agora, pronto, eu já tenho essa diagonal. Se eu somo esses dois raios menores daqui, eu encontro o diâmetro do círculo maior. E aí mais 2R. A partir de agora, o que é que me cabe fazer? Eu posso primeiro simplificar. Eu percebo que todos os termos estão multiplicados por 2. Se eu divido tudo por 2, eu vou ter R é igual a R raiz de 2 mais 2R. Quer dizer, mais 10R. Aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar o R em evidência. Então, R vezes raiz de 2 mais 1 é igual a R. Esse raiz de 2 mais 1 que está multiplicando, ele passa dividindo. R sobre raiz de 2 mais 1 é igual a R. Então, aqui eu já encontrei o raio menor, o raio da circunferência A, e, consequentemente, eu encontro o maior lado do retângulo C, porque eu sei que ele é o dobro do raio da circunferência A. Se olhar assim, Bernardo, não tem nenhuma opção dessa forma. Exatamente, porque a gente precisa racionalizar esse denominador. Como assim? Raramente a gente trabalha com raiz imperfeita no denominador de uma fração. E nesse caso, como é uma soma, eu vou precisar trabalhar com o conjugado. Basicamente funciona dessa forma. Eu vou multiplicar essa fração toda pelo conjugado do denominador. O que é o conjugado? Eu repito o primeiro e torno o segundo e mudo o sinal do segundo. Então, vê só, se eu multiplico tanto em cima quanto embaixo por raiz de 2 menos 1, eu mantenho a fração correta, porque é a mesma coisa que eu estou multiplicando por 1, né? Mas eu consigo eliminar a raiz quadrada daqui do denominador. Fazendo isso você pode fazer por distributiva ou pelo produto da soma pela diferença. Isso aqui vai dar o seguinte, R vezes raiz de 2 menos 1 sobre 1. Como esse 1 não vai alterar, eu corto aqui. Então, eu descubro agora que o raio da circunferência A é R raiz de 2 menos 1. Qual é a alternativa que apresenta isso? Letra B. E, consequentemente, o lado maior do retângulo C vai ser o dobro. Portanto, 2R vezes raiz de 2 menos 1. Resposta B, letra correta.